Capítulo 6. A montanha do nardo. Paz. A expiação feita por amor. O rei levou graça e glória à montanha do nardo, ou da paz, a parada seguinte na cadeia de montanhas das especiarias. Na encosta dessa montanha crescia uma variedade de arbustos que precisavam de terras altas, pois era necessário que ficassem bem acima das nuvens e da névoa que muitas vezes encobria as encostas das montanhas mais baixas. O nardo real não podia ser produzido em nenhum outro lugar do mundo, mas crescia em abundância nos lugares altos. Era dessa encantadora planta medicinal que o rei produzia o famoso bálsamo da paz, um grande conforto para toda inquietação, dor ou febre. Era extraído da raiz do arbusto na forma de óleo aromático. Todos os habitantes dos lugares altos carregavam consigo uma porção desse óleo, em especial nas visitas aos vales lá embaixo, e também se ungia todos os dias com óleo. Por essa razão, Graça e Glória deliciava-se em contemplar os arbustos, dos quais era extraído o óleo, os quais cresciam com tanta abundância que a encosta da montanha estava revestida com a planta. Ela também descobriu inúmeras correntes de águas e córregos que desciam a montanha, levando o alimento da qual a raiz dos arbustos extraía e armazenava a propriedade curativa da paz. A montanha do nardo era uma verdadeira fonte de jardim, um poço de águas vivas que descem do Líbano. Cântico dos Cânticos 4:15. As raízes dos arbustos, ávidas e sedentas, procuravam a água ao longo das margens, aceitando e bebendo tudo que as correntes de água traziam para elas. Não rejeitavam nada, aceitavam tudo com alegria e depois transformavam os nutrientes num maravilhoso e aromático bálsamo curador. Enquanto caminhava entre os arbustos, o rei explicava a graça e glória, a verdadeira natureza da paz, a qual só alcançamos ao aceitar com alegria tudo o que Deus permite que venha a nós ao longo da jornada da vida, e a natureza dos córregos do prazer que descem cantando dos lugares altos. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Assim as correntes de águas e os riachos regam o solo para que ele alimente os arbustos da paz. Depois ensinou outro cântico das montanhas para ela. Na aceitação repousa a paz, o meu coração aquieta-te. Deixa cessar tuas inquietações e aceita a vontade dele, pois este teste não é tua escolha, mas dele. Por isso, regozija-te. No plano dele não há nada para te entristecer. Se essa é a escolha dele para ti, aceita e ser feliz. Faça disso algo adorável para a glória de teu rei. Basta de suspiros e murmúrios. Canta a adorável graça dele, pois isso que te aflige representa seu futuro, num lugar de abundância. De teus temores ele te libertará, na aceitação repousará a paz. No meio do pomar de arbustos, a água das piscinas e os lagos formados pelos incontáveis correntes de água curativa fluíam até desaguar num grande reservatório de água azul semelhante a safira. Nessas piscinas e lagos nadavam peixes de cores brilhantes, como maravilhosas joias vivas, saltando no meio do tapete de vitórias régias. A paisagem era de uma beleza encantadora, porém talvez a coisa mais deliciosa e reconfortante fosse o agradável silêncio e a calma que tudo afagavam, pois a montanha situava-se um pouco atrás das outras montanhas que a protegiam dos ventos e das tempestades. Era tão silencioso lá, no alto, que só aos poucos se contavam audíveis os murmúrios das correntes de água, os suaves unidos das abelhas, alguma nota ocasional emitida por um pássaro e o arrulho dos pombos que faziam seus ninhos nos arbustos de paz. O rei e sua companheira, ao chegar ao longo reservatório, sentaram-se no declive através dele. Lá no topo da montanha, podiam ver bem lá embaixo o Vale da Humilhação. Aliás, o rei explicou que o caminho mais curto dos lugares altos para o vale
era através da encosta da montanha do Nardo, mas acrescentou que as chuvas em tempestades tão comuns nas partes mais baixas das montanhas em geral eram mais fortes e violentas exatamente na encosta em que estavam sentados. Às vezes podia-se até ouvir com bastante clareza os trovões e relâmpagos rasgando as nuvens abaixo do local em que estavam. Contudo, a quietude do Vale da Paz, nos lugares altos da montanha, não era perturbada, nem mesmo por um sopro de qualquer tempestade que caísse. Os dois ficaram sentados algum tempo, em absoluto silêncio. Graça e Glória não podia deixar de comparar a profunda tranquilidade e paz daquele lugar com as cenas de angústia e agitação que vivenciara antes de subir para os lugares altos, nem com a vida inquieta e tensa dos habitantes do vale lá embaixo. Ela pensava nos muitos parentes cuja vida interior era tumultuada e atormentada por medos, amargura, raiva, inveja, avareza, rivalidade e maldade de toda espécie. Pensou também nas tristezas e angústia que os habitantes da cidade da destruição, situada no litoral do grande mar, não muito longe do Vale da Humilhação, carregavam no coração. Recentemente visitara a cidade com o rei, e algumas coisas que vira e ouvira por lá ficaram gravadas em sua memória. Lembrava-se da piedade e compaixão que os trabalhadores do rei daquela grande cidade sentiam pelos habitantes, e também de como sentiam ser um com todos os degradados, miseráveis e desamparados no meio dos quais trabalhavam. Às vezes ficavam desesperados com o sofrimento que viam à sua volta, em especial por causa da piedade e da angústia que lhes despertavam as crianças inocentes, nascidas naquele ambiente de maldade e degradação. Elas não tinham escapatória, estavam condenadas a ser corrompidas e a enfrentar sofrimentos e infortúnio ainda mais profundos. Graça e Glória, enquanto pensava nessas coisas, deu um pequeno suspiro. Tinha a impressão de que toda a paz, beleza e encanto dos lugares altos fora eclipsado e obscurecido, como se fosse errado estar sentada ali, nas regiões celestiais, enquanto a vida no vale lá embaixo era tão cruel e assustadora, diferentemente. Que direito tinha ela de desfrutar tantas coisas belas e boas, enquanto muitos outros jamais teriam a menor oportunidade de experimentar aquelas alegrias? Na verdade, talvez nem mesmo soubesse da existência do Rei do Amor, ao lado de quem ela estava sentada. Então ouviu a voz dele dizendo: Graça e Glória, é correto e é uma benção que você comece a sentir a angústia do sofrimento do mundo e a entender sua unidade com todas as vidas maculadas e corrompidas, que comece a compreender o que isso representa para o coração do amor e a perceber que o amor não pode descansar enquanto o mal não for vencido e consumido. No alto desta montanha, queria que você aprendesse a verdade de que o amor não pode descansar até que a verdadeira paz reine, até que a paz, a harmonia perfeita com a lei do amor esteja no coração de todos os homens. Este é o estímulo propulsor e o motivo de todo o testemunho e do ministério de amor em que você está sendo treinada, pois o amor deve compartilhar com os outros, senão ele morre. Tenho de dar aos outros tudo o que recebi, ou ele deixará de ser amor. O amor só pode viver em seu coração à medida que se propaga por meio do compartilhamento. O amor é a força motriz que condiciona os que me amam a enfrentar tudo, até a morte, a fim de levar as boas novas do amor de Deus àqueles que nunca as ouviram. Isso é amor pelo Cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo e ainda deve carregá-lo e sofrer com os pecadores, até que toda criatura maculada pelo pecado, por fim se afaste de seu pecado e busque o poder libertador dele. Pois o amor, enquanto o pecado persistir, corrompe e arruína suas criaturas. Não poderá descer da cruz, nem deixar de carregar o pecado do mundo. Quando ele terminou de falar, um pesado silêncio se apoderou da montanha de Nardo, como se todas as coisas vivas se curvassem em adoração. O rei quebrou o silêncio quando começou a entoar um cântico.
Então são as palavras do cântico que Graça e Glória ouviu, mas nenhuma palavra pôde expressar seu sentido pleno. O Senhor é o amor, ele ouve todo o clamor, sua bondade transborda, nenhum coração ferido é ignorado por ele, nem deixado sem conforto. Ele em seu amor inclina-se para estar em cada sofrimento nosso. O Senhor é o amor expulsa o medo, ele quebra todas as cadeias do pecado. O gemido do coração doente de pecado, ele ouve e sente toda a sua dor. Não há erro que o homem cometa, que o Cordeiro de Deus também não sofra. Ó, entenda se puder, é o amor quem suplica. Sempre que você fere um filho do homem, o Filho de Deus também sangra. E o coração de Deus só pode parar de doer quando toca o pecado, quando todo o pecado estiver morto.